de Deus. Gente, abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 13. Marcos 13. Eu ainda vou fazer a minha oferta aqui. Abra a sua Bíblia. Para a gente ganhar tempo, vamos ler no 14. Marcos capítulo de número 14. Eu quero fazer aqui, representando hoje Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus na Bíblia pode fazer 25 milagres. Eu quero fazer uma oferta de R$25. Deus não me deu essa direção hoje de tarde, e agora eu estava aqui, Deus tocou no meu coração. Você que já ofertou, não precisa mudar a oferta, tá? Você que está em casa, que ainda não ofertou, pastor, eu quero fazer essa oferta de 25 com o Senhor, na ressurreição de Cristo. Eu deixei você ofertar para depois não falar que eu estou tentando fazer sua cabeça. Deus me deu no meu coração esse valor. Desculpa. Então você que está em casa que não conseguiu ofertar e agora sentiu no peito de ofertar, dá um envelope aqui. Você vai abençoar a casa de Deus. 25 milagres. Foram muito mais, sim ou não? Mas não só ficou na Bíblia o Nessé, o que a gente precisava ver e entender. Então abra sua Bíblia em Marcos 14. Aqui está a bibliografia de Jesus, no livro de Marcos, um dos livros mais fáceis de se entender. Está aqui os milagres de Jesus, no livro de Marcos. No capítulo número 14 nós vamos falar sobre o Getsemane. Marcos capítulo 14, versículo 32. Diz assim: então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali, chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E, levando consigo a Pedro, Tiago e João, e levando com ele Pedro, Tiago e... levando com ele ou consigo a Pedro, Tiago e... começou a sentir-se tomado de pavor, de angústia, e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe poupar daquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudesse vigiar 1 hora? Olha para o teu irmão e diga para ele assim: fica aqui e vigia. Meus irmãos, olhem para mim aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha. João está tentando decifrar o sentimento de amor que Deus teve por mim e por você, mas não consegue. Ele coloca a palavra tal. Ele está dizendo: você pode amar seu filho, pode amar sua esposa, você pode amar seu amigo e se sentir amado, mas você não ama como eu te amei. Ninguém ama como Deus amou, ninguém ama como o Senhor. É só você lembrar de onde Ele te tirou. A razão humana, a lógica humana não consegue decifrar o tamanho do sentimento, do amor que Cristo sentiu e sente por mim e por você. Mesmo com 12 anos ele já... aleluia, falava para doutores, para mestres, era uma coisa linda. Todo mundo perguntava e dizia assim: o que é que você quer ser quando crescer? Aí algum amigo dizia assim: eu quero ser médico. Outro dizia: eu quero ser advogado, doutor da lei. Mas Jesus dizia assim: eu quero ser marceneiro. Todo mundo que entrar na minha marcenaria desajeitado, eu vou ajeitar. Tem algum desajeitado que Jesus ajeitou aqui hoje? A Bíblia vai contar de uma forma muito forte que Maria, ela não coabitava, não tinha relação, ela era virgem, e ela não tinha como ter Jesus. Por isso tantas críticas. A verdade é que ninguém sabe o que eu e você passa. A verdade é que ninguém sabe as promessas que Deus fez e confiou a você.
E um dado momento parece que eu vejo Maria dizendo: deixa falarem que eu sou traíra. Parece que eu vejo, aleluia, José dizendo assim: deixa falarem que Maria pulou a cerca. É a gente que sabe o valor que é ter Jesus perto da gente. Só a gente sabe a alegria que a gente tem de tê-lo, independente de crítica. Só a gente sabe o amor que a gente sente por ele, independente do que acham, independente do que falam. O povo vai pensar o que quer, o povo vai falar o que quer. E a Bíblia vai dizer que no jardim do Éden, depois que o homem caiu e pecou e comeu da fruta, a Bíblia vai contar que Deus, ele faz uma promessa. Ele diz assim: da semente, eita glória, da minha mão vai vir um que vai pisar na cabeça da serpente. Deus estava se tratando de Jesus. E isso é muito forte, porque a semente quem tem é o homem, a mulher tem o útero, e não tinha como Maria engravidar. Então, quando Deus coloca o anjo diante de Maria e diz assim: olha, tu é agraciada e escolhida. O que vai acontecer contigo não é natural, é sobrenatural. Você está grávida de uma bênção. Ela disse: não tem como. Ela disse: tem. O útero é teu, mas a semente é Deus que está colocando. Não, mas eu não coabito com o meu marido. Irmãos, era Deus dizendo: o que eu vou fazer não é coisa de homens. O homem não vai colocar a semente, o homem não vai colocar a mão, mas eu vou fazer um milagre na sua vida. E ela engravidou, ou seja, o útero é seu, o plano é seu, o projeto é seu, mas o recurso quem vai dar é o Senhor. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, diga assim: o útero é teu, o projeto é seu. Não, olha no olho dele e diga para ele assim, diga: a conta é sua. Diga assim: mas não vai ser o homem que vai agir. Diga assim: é Deus que vai botar a mão e a bênção vai acontecer. Não é coisa humana, é coisa de Deus. Então, quando o homem peca, o homem começa a sentir dores, perturbações, guerras. E Deus olha do céu e diz assim: o que é isso? O que é isso que está acontecendo? Dores? Eu não estou entendendo essas dores. E para entender melhor o homem, eu vou mandar alguém para se fazer homem na terra e sentir essa dor que eu olho aqui do céu e não entendo porque ele sente. Eu vou mandar o meu filho. A Bíblia vai dizer que Deus desce no ventre da Maria. Maria é uma pessoa muito especial. Isaías vai falar que os magos, os mestres davam presentes lá em Nazaré, aonde Jesus nasceu. Isaías vai falar a história também de Cristo, do nascimento. 700 anos antes ele está profetizando, e ele está dizendo: vai vir um que vai levar nossas dores. Ele não é formoso, mas ele ama. Ele vem e ele vai nascer em Nazaré, mas a Bíblia vai dizer que em Nazaré ele não fica. Ele vai para Gali, ele vai para Tiro e Sidom também, é batizado. Ele vai para Cafarnaum e ele começa o ministério com 30 anos depois do batismo, dentro de um casamento, nas bodas, lá em Caná. É muito forte isso, porque a obra que Jesus vai fazer de 3 anos e meio no seu pequeno ministério é só de coisas boas. Jesus não tira, aleluia, nada de ninguém, nem coloca demônio em ninguém. Jesus, ele tira o demônio. Jesus não coloca doença, ele tira a doença. Ele liberta os cativos. A Bíblia vai dizer que ele multiplica os pães. Ele faz inúmeros milagres. E agora está chegando, gente, o final da sua maior entrega, a conclusão do seu maior motivo, do seu maior propósito, que foi a cruz do Calvário. Ele veio para nos salvar. Ele veio para ir até a cruz, e a história vai dizer que ele está indo. Jesus era homem. Ele está indo para o Getsemane, um jardim. E ele leva 3 homens, 3 discípulos. Pedro. Vamos lá? De novo. Eram 70 discípulos. Dos 70, ele só andava com 12. Dos 12, tinha ocasião que ele só andava com 3. E por que com 3? Porque Jesus, ele ia mostrar um lado dele, que
os 9 não tinham estrutura para ver, mas os 3 tinham. Existem coisas na nossa vida que não é todo mundo que tem estrutura para ver você receber. Tem gente que não aguenta tamanha bênção que Deus vai derramar na sua vida, não suporta. Mas o que está acontecendo aqui é o contrário. Jesus está para revelar um lado dele, porém Jesus é o herói dos discípulos. Não tinha pecado em Jesus. Jesus chegou no deserto e a Bíblia vai contar que ele alimentou mais de 15 mil pessoas através de 5 pães e 2 peixinhos que André trouxe. Jesus, ele repreende um demônio terrível na vida de um jovem que os discípulos não estavam conseguindo repreender. A Bíblia vai dizer que Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele levanta uma mulher de comer farelos. Ela queria comer as migalhas dos pães, porque a filha dela estava terrivelmente endemoniada. E a saber, meu irmão, o medo dos discípulos não eram demônios. O maior medo deles era as águas, era o mar. Alguns deles eram discípulos. Pedro era pescador, Muitos dos discípulos eram pescadores. E a Bíblia vai dizer que um belo dia, no meio do barco, Jesus, ele está dormindo. E os discípulos acordam ele, e ele olha para aquele vento, para aquele mar e diz assim: mar, aquieta-te, vento, eu te repreendo. E o mar emudece. E os discípulos olham um para o outro e dizem assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Agora, Jesus está com medo. E ele chega para esses 3 e diz assim, chegando no Getsêmani, ele diz assim: ficai aqui e vigiai. Jesus está com medo de ficar sozinho. Ele sabe que o seu propósito está chegando. Jesus sabe o quanto dói a dor da solidão. Apesar de ser Deus, ele aqui está de forma humana. Algumas passagens bíblicas falam que Jesus estava aterrorizado, atormentado. Quantas vezes, por você ser um homem ou uma mulher de Deus, alguém não aceita que você esteja triste? Alguém pressiona você como se tristeza fosse pecado e exige uma coragem de você o tempo todo. Você tem que ser bom o tempo todo, tem que ser usado o tempo todo, como se você não tivesse problemas financeiros, como se Deus saísse da sua vida porque você está triste, como se isso descredenciasse Deus, porque você está passando por um momento de dificuldade. Quantos que estão aqui que acordam e procuram a fé e não acham? Tem dia que a gente acorda, a nossa fé está lá em cima, mas tem dia, meu irmão, que todo mundo crê e a gente duvida. Tem dia que a gente olha para dentro da gente e diz assim: meu Deus, por que tanta aflição? E quem olha para a gente do lado de fora parece que a gente é de pedra. Quem olha do lado de fora parece que olha para você e diz assim: essa daí ganha pelo menos 5 mil por mês. E pressiona você. O que eu estou tentando pregar para a gente ceiar é que em algum momento da vida você vai sentir medo. O que eu estou tentando pregar para alguém aqui é que toda vez que você estiver para passar um momento de angústia, de medo, Deus não vai colocar qualquer pessoa, Deus vai colocar pelo menos 3 pessoas especiais para te ajudar. Olha para alguém que está aí perto de você e diga assim: tem reforço chegando da parte de Deus. Olha para ele e diga para ele assim: você não vai ficar só nessa batalha não. Diga assim: Deus vai levantar pessoas de confiança verdadeira. Deus vai levantar gente espiritual, gente que ora, gente que não te julga quando você está triste, gente que não te julga quando você está angustiado. Porque tem gente que olha para você e parece que você é de ferro, é de madeira. Mas tem gente que sente o teu sentimento, olha para o teu coração e te ama da forma que você é. Você não é de ferro. Olha o que disseram de Jesus: eu nunca vi ele assim. Por que ele está assim?
O medo sempre vai vir, medo de você morrer, medo de perder uma filha, medo de perder uma função, medo de perder um contra-cheque, medo de perder, aleluia, quem você ama. O medo vem e Deus vai mostrar agora. Como homem, eu vou mostrar como age quando se está assim. Eu vou mostrar quando age, como age e como se portar quando está mal. Primeira coisa, vamos para o Getsemane, jardim da oração. Você podia estar no shopping passeando, você podia estar assistindo um Netflix muito bem, obrigado, na cama. Você podia estar na televisão vendo futebol, vendo Caldeirão do Hulk, Faustão, novela. Mas você está aqui e Deus está dizendo: o desespero não vai lhe vencer, é você que vai vencer o desespero. Ah, você levantou a mão? Levanta a mão para receber a primeira palavra profética dessa noite aqui, desse lugar aqui. O Espírito Santo está dizendo para você: chegou o pânico, chegou o aperto, veio a angústia, não deixe de ir para o jardim da oração. É orando que se vence. Bate na mão de alguém e diga: não vá para outro lugar, minha irmã. Bateu a angústia, jardim da oração. É orando que se vence. Levanta a mão de novo, porque Paulo disse assim: eu estou abatido, mas não estou desamparado. Eu estou cansado, mas não estou destruído. Eu estou atribulado, mas nunca abatido, porque Deus me levantou para contar testemunho. Eu quero profetizar para quem deu glória para Jesus já. Deus te trouxe para te dar coragem, para te dar ânimo, para te dar força, e você vai sair do desânimo. Quem crê que Deus vai arrancar o medo e vai colocar a fé? O medo bate, mas Deus está dizendo: eu estou te treinando e te capacitando, e o meu nome vai ser glorificado. Algum momento vai sentir medo. A coisa piora e eu termino. Ele está profundamente abatido. Irmão, olha aqui nos meus olhos. Por que a gente aprendeu a só ter fé na alegria e na felicidade? E aí eu chamo você para aceitar Jesus. Você acha que é prometendo felicidade e não para Deus te salvar. Aí quando chega a tristeza, você se frustra e diz assim: que Deus é esse que permite que eu passe o que eu estou passando? Um dado momento, Jesus ele foi para o cantinho, sofreu o luto do seu primo, mas as pessoas não respeitaram o luto dele. Tem gente que acha que a gente é robô. Mas o pior, Jesus quando desceu do barco chorando, ele curou a muitos. A gente não pode parar. Ei, dê gostinho diabo não. Ei, aonde você está sendo mais ferido, é onde Deus mais vai te usar e botar o teu maior testemunho ali dentro. Deus está dizendo para você: está tudo bem, está triste, isso não me tira da sua vida. Isso não me tira de você. Isso não descredencia a sua fé. Está tudo bem, eu estou triste, mas eu não posso abandonar o propósito de Deus na minha vida. Eu tenho que continuar. A Bíblia vai contar que agora piora tudo. Ele diz assim: eu estou profundamente angustiado até a morte. Jesus está pensando no suicídio? Não. Jó perdeu 10 filhos, se suicidou. Elias foi perseguido por Acabe e Jezabel, sem comida, sem nada, depressivo, se suicidou. Mas Judas se suicidou. Mexeu onde não era para mexer, sendo que Jesus ele ia atrás de Judas, mas Judas não se perdoou. Você não tem direito de tirar a sua vida. Tem gente na hemodiálise, tem gente, aleluia, na quimioterapia, na radioterapia, e você chega na UTI, você pergunta à pessoa: você quer viver? Ele diz: quero. E você andando, comendo bem, comeu até peixe hoje que Deus está me revelando aqui. E às vezes quer morrer, quer tomar remédio, quer tomar veneno, quer botar corda no pescoço. Não dê um glória para quem te quero ainda hoje aqui dentro desse lugar.
O Espírito Santo está dizendo para você aqui: você não tem direito de tirar a tua vida. A vida é um presente que fui eu que coloquei. Deus deu a vida e somente Ele que pode tirar a vida. Deus está dizendo: está tudo bem, não está bem. Porque tem pessoas que elas falam assim, eu já falei isso: ah, se Jesus me levasse. No momento de angústia, eu estava há 5 dias atrás na Santa Casa, e o meu diácono me chamou para ver a esposa dele morta. E eu disse: Deus, que é isso? E eu vi ela numa gaveta. Colocaram dentro do caixão como uma boneca. Eu disse: meu Deus, acho que machucou a cabeça. E eu olhei para aquela situação e disse: Deus está me revelando aqui que você falou hoje, antes de sair daqui: leve eu, mas não leve ela. E ele disse: foi, é verdade, isso aconteceu mesmo. Assim diz o Senhor: não é a tua hora, é a hora dela. Quantos que Deus levou, e talvez você queria que fosse você, mas não era a tua hora. Deus te deu a oportunidade de vida. E eu fecho hoje a pregação dizendo a você o verso 35. Se você não pegou nada, pegue isso aqui. O verso 35, abre na tela. Jesus diz assim: e indo ele um pouco mais adiante. Aqui encerra: e tendo Jesus indo um pouco mais adiante. Alguém olhou, o próprio diabo apontou e disse assim: com essa ela recua, com essa ele para. Sendo que o Senhor está dizendo: noite de tirar força da fraqueza, de rastejar, noite de se arrastar, mas noite de ir mais adiante. Pega na mão de alguém para a gente encerrar e diga para ele assim: eu sei que é difícil. Diga assim: tu não aguenta mais. Diga assim: mas o Consolador mandou te dizer: é momento de prosseguir. Balança a mão dele e diga assim: dá mais um passo acerca do teu assunto. Dá mais um passo acerca da tua casa, acerca da tua família. É mais um passo que Deus quer acerca daquela empresa, da loja. É mais um passo que Deus quer acerca daquele contrato, acerca do relacionamento. Levanta a tua mão, levanta logo as duas assim e grita no 3: eu irei um pouco mais adiante. 1, 2, 3, eu irei. Você vai mais um pouco. Você olha o anjo que desceu ali, ó, na vida dela ali, ó. Olha como ele está abrindo o caminho. Essa mulher vai gerar. Levanta a tua mão quem crê aqui em milagre. Eu estou no mês de abril, eu estou no dia da Páscoa. O Senhor está dizendo. Tem gente que olha e diz assim: por que ela não desistiu? Por que ela não parou? E tem um versículo que diz assim: nós não somos como aqueles que olham para trás. Essa é a vitória que vence o mundo. É a minha fé. Quem tem fé de dar mais um passo, quem tem fé de levantar a mão, quem tem fé de continuar, Deus vai fazer a obra. E indo mais adiante, Deus está dizendo para mim através dessa palavra hoje aqui: eu estou mostrando o que um homem passa, e eu passo. Tem gente que quando a porta fecha reclama, mas tem gente que quando passa por porta fechada agradece. Tem gente que quando vem a angústia suicida, mas tem gente que quando vem a luta vai para o jardim da aleluia, da oração. O que eu estou tentando dizer para você hoje é que tem pessoas e pessoas. Tem gente que passa cantando, mas tem gente que passa murmurando. Tem gente que passa chorando, mas tem gente que passa dando culto em ação de graça. Porque dar culto em ação de graça com a vitória na mão é gratidão, mas dar culto em ação de graça sem a vitória é confiança em Deus. E eu ouvi a pastora dizendo aqui: se eu fosse você, já preparava os convites, os convidados e o culto. Porque Deus está dizendo: não é essa angústia que te para, é você que vai parar com essa angústia, avançando, indo mais adiante. E tendo ido, não recua. Quando ele chegou no jardim,
Pedro, Tiago, João foi com ele? Não, dormiram. Eu vou enfatizar. Dormiram. Jesus disse: vocês não vigiam 1 hora? E Jesus, quando chegou ali, ele teve que entrar e orar sozinho, com medo, e tendo ido um pouco mais adiante. Jesus entrou sozinho. Irmãos, Deus vai te dar amigos, Deus vai te dar pessoas amadas, Deus vai te dar reforço, mas vai ter coisa que é você sozinha, sozinho. Vou repetir isso aqui. Porque se você olhar para o seu irmão, se você olhar para algumas pessoas da tua família, se você orar para alguns parentes teus, você se revolta. Nem de pé você fica. É aquela pessoa que vai fazer a cirurgia. E você tem um acompanhante. Mas quando vai passando pela sala, a pessoa no leito, na maca, quando chega no momento da cirurgia, o médico diz assim: vá para a sala da espera. Agora é eu e o paciente. Você volta. Olha no meu olho, eu acabei já a mensagem. Tem coisa que é um tratado de Deus com a gente. Desaparece todo mundo. A gente olha para o lado e não tem ninguém. A gente olha para o outro e diz: cadê o povo? Aí Jesus chega e diz assim: mas eu estou aqui. Esses dias alguém aqui disse assim: ninguém me ajuda, mas eu estou como boca de Deus aqui para dizer: a prova é sua. Mas quando a vitória chegar, a vitória vai ser sua também. Graças a Deus que você está aqui hoje. E eu estou falando todo arrepiado aqui, todo arrepiado eu estou aqui com algumas pessoas que perante a luz divina, como diz minha avó, e eu amo essa frase. Perante a luz divina, ela diz, eu amo, botei no meu vocabulário, perante a luz divina. Tem marido, tem irmão, tem gente que não entra com você aqui. Tem gente que não serve com você aqui, tem gente até que é rebelde. Que um dia vai chegar para você e vai dizer assim: obrigado por ter ido um pouco mais adiante. Obrigado por ter orado por mim na casa da promessa. Hoje eu sou um homem de Deus, hoje eu sou uma mulher de Deus. Eu estou falando que tem filho, tem filha, tem marido, esposa, que vai lhe procurar por esses dias e vai lhe dizer assim: obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter ido até o fim pela minha vida, pela nossa família, aleluia, por não ter desistido da minha faculdade, dos meus sonhos, por não ter desistido da minha cura, por não ter desistido da minha bênção. Eu estou falando com algumas pessoas aqui, nesse lugar, que Deus está dizendo: vai vir medo, vai vir angústia, vai ter dia que você vai sentir a morte bem pertinho de você, mas o Senhor está dizendo através da oração. E se você mesmo com medo der o passo e ir mais adiante, continuar, se arrastar, tirar a força da fraqueza e não se mostrar fraca no dia da angústia, o que Deus tem para a sua vida, aleluia, não se compara com aquilo que você está passando. Para a gente encerrar, eu quero que você dê uma cotovelada em alguém, diga para ele assim: insiste. Não fala com outra pessoa, essa não valeu, diga para ele assim: insiste. Deixa quem quiser dormir, vai. Diga para ele: deixa quem quiser que não queira, é você que tem que ir. Deixa quem quiser dormir pelo caminho, é você que vai marchar, é você que vai cantar, é você que vem para a igreja cultuar, é você que vai orar. Deixa quem quiser pelo caminho, quem não pode desistir em você, é você. Deus está dizendo: aguenta firme, suporta, eu estou te dando força, insista, porque o meu nome vai ser glorificado. Levanta, fica de pé aí no seu lugar. Já fizeram de tudo para me parar. Ó, a mão lá em cima, à direita ou à esquerda. Pega alguém, bota essa mão no ombro de alguém, pega para perto aí. Pega para perto aí. Puxa para você.
E diga para ele assim: Deus tem cuidado tanto de ti. Diga para ele, diga. Diga assim, mesmo com esse medo aí. Diga assim mesmo, debaixo de levante. Diga para ele: você não é de parar. Você não é daqueles que param, que olham para trás. O Senhor está dizendo nessa ressurreição: ei, insista. Toda vez que você tiver, tem um rapaz lá atrás que Deus está falando comigo, o pastor Esteve Jaci. Toda vez que você tiver para cumprir um propósito na sua vida, toda vez, um Judas vai te trair. E Judas é aquele distante ou é aquele que senta na mesa? É aquele que come da sua comida. Ele tem cargo de confiança porque ele é tesoureiro, ele cuida do dinheiro do ministério de Jesus. Toda vez que Deus tiver para te honrar, alguém vai te trair. Toda vez que Deus tiver para cumprir o propósito dele na sua vida, alguém vai te negar 3 vezes. Porque é muito fácil te abandonar. Eu quero ver ajudar você a carregar a tua cruz. Eu preciso dizer com algumas pessoas aqui, enquanto você está enganchado com essa pessoa aí, que não tem medo se você errar, se você estiver triste, se você um dia chutar o pau da barraca, ela vai te entender. E se não te entender, Deus te entende. O que você não pode é parar. A Bíblia vai contar que foi feito um chicote de couro e ossos de animais afiados foram colocados. E quando chicoteava Jesus e puxava, o chicote não vinha, porque ficava preso na pele dele. Tinha que ser homens para puxar, para arrancar o couro de Jesus. 40 dessas. A Bíblia vai contar que foi colocado um buraco, cordas atrás da cruz. E quando ele foi colocado lá, puxaram a corda e deixaram a corda de pé. 2 ladrões nas laterais. E sabe o que ele fez? Não deu uma palavra, nem gemeu. Quando ele abriu a boca, foi para dizer a João: cuide da minha mãe. Quando ele abriu a boca, sabe para que foi? Para salvar o ladrão e dizer assim: hoje mesmo tu estarás comigo, com meu pai no paraíso. Se não for para ajudar, deixa quem quiser criticar, falar mal. Você não pode parar. Deus está dizendo hoje: ei, continue cuidando, continue fazendo com amor o que eu lhe mandei. Fica aqui e vigie. Não durma. Meu Deus. Ele olhou para cima, pastor Esteves, e ele disse: Tetelestai. Está consumado. Sabe por que Jesus não desistiu? Porque quando ele fechou os olhos, ele viu eu e você aqui hoje. E ele disse: eu não posso parar. Eu preciso redimir o pecado deles. Eu preciso vencer e mostrar para eles que no mundo tereis aflições, mas se eles tiverem ânimo, como eu estou com ânimo de continuar, eu venci e eles também vão vencer. O Senhor não desistiu, porque Ele amou a mim e a você. E esse sangue que a gente vai tomar agora, esse suco, esse pão que a gente vai comer agora, não vai só te purificar, vai te dar força também. Não vai só te santificar. Pastor, mas eu não sou batizado. Você vai comer da uva. Mas por favor, você que precisa voltar para Jesus, você que precisa estar na mesa, não deixe a oportunidade passar. Quando o pastor Esteve Jacinto começar a cantar esse hino, eu quero que você chame na memória pessoas que precisam de você. Às vezes você não para, não é por conta de você, é porque alguém precisa que você esteja de pé. Eu quero que você lembre do seu filho, da sua filha, da sua mãe, da sua esposa, da sua família. Você não pode parar.
Fecha os teus olhos aí onde você está. Agarre alguém aí próximo a você. Fecha os seus olhos e clame. Clame aí onde você está. Já fizeram